E aí pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula de hoje a gente vai trabalhar a ideia de... Nós vamos trabalhar os conteúdos de equações logarítmicas, sistemas de equações logarítmicas e inequações logarítmicas. Tudo bem, gente? Então, como a gente agora está trabalhando com o tema central de logaritmo, é importante a gente revisar algumas coisinhas que a gente já viu sobre logaritmos, sobretudo as propriedades. Então vamos lá. Bom, vamos recordar basicamente, gente, como é que a gente tinha as propriedades. A gente tinha aqui o log do produto, ele se abre como log da soma, certo? O log do quociente se abre no log da diferença. O log da potência é aquela propriedade do peteleco, o expoente ele vem para frente multiplicando o logaritmo. E nós temos aqui a propriedade da mudança de base, que muitas das vezes a questão nos dá um logaritmo numa base, e só que a gente tem que trabalhar em outra. Então, basicamente, o que a gente tinha? A partir dos valores dados, a gente reescreve esse logaritmo e consegue fazer a mudança de base. Para lembrar, o que a gente fazia? A gente pegava o nosso logaritmando, coloca aqui em cima, e a nossa base coloca aqui embaixo. O C, que é a base aqui, seria a base fornecida para a gente. Beleza? Então, se eu quero escrever com os logaritmos que foram dados a partir dos logaritmos... Se eu quero escrever um novo logaritmo a partir do logaritmo dado, basta eu utilizar essa expressãozinha aqui. Beleza, gente? Bom, só que vamos lá. Agora, como a gente vai trabalhar de fato com equações logarítmicas, pessoal, a gente precisa ver a condição de existência do logaritmo. Afinal, o que é a condição de existência? É basicamente aquela mesma ideia que a gente viu quando a gente trabalhou com expressões normais. Por exemplo, se eu tiver uma equação com raiz quadrada e tiver incógnita dentro dessa raiz quadrada, a gente tem que lembrar que a expressão dentro da raiz não pode ser menor que zero, pois não existe raiz quadrada de número negativo. Aqui para o logaritmo, gente, é a mesmíssima ideia. O logaritmo ele tem uma condição de existência que é a seguinte. Vamos lá. Se eu tenho um logaritmo log de b na base a, sendo o b o logaritmando e o a base do nosso logaritmo, pessoal, é imprescindível que o logaritmando seja positivo. Ele não pode ser um número negativo e não pode ser um número zero, tudo bem? Em relação à base, a base não pode ser um número negativo, beleza, pessoal? A base deve ser sempre um número positivo, entretanto, não pode ser o número 1. A gente já vai ver o porquê disso. Então, a gente tem essas três regras aqui, que são as condições de existência. Se a gente consegue determinar valores que se enquadram nisso aqui, são possíveis valores para a nossa resposta, para a nossa solução. Agora, se por acaso um dos valores, por exemplo, de B for um número negativo, a gente vai ter que desconsiderar, porque se a gente tomar esse valor, vai dar problema, porque ele está fora da condição de existência. Beleza, gente? Eu botei aqui 3 exemplos exatamente de valores que estão fora da condição de existência, para a gente poder ver como é que isso funciona. Bom, vamos supor que eu gostaria de calcular o log de menos 2 na base 2. Bom, como eu quero descobrir, eu vou igualar isso aqui a x. Pela propriedade fundamental do logaritmo, o que eu tenho? A base elevada a esse cara aqui tem que ser igual a esse aqui. Então, olha só o que nós vamos ter. 2 elevado a x igual a menos 2. Pessoal, como é que eu vou conseguir escrever isso aqui como potência de mesma base? Não dá. Porque como é que eu vou escrever menos 2 como 2 elevado a alguma coisa? Não tenho como fazer isso. E além disso, pessoal, se a base é positiva, eu posso tomar qualquer valor aqui. Jamais isso aqui será negativo. Então, isso aqui é falso, é problemático. Tudo bem? Então, por isso que é fora da nossa condição de existência. 2 elevado a x é sempre um número positivo. Maravilha? Bom, vamos ver agora como é que funciona
aplicando agora para a base negativa. Bom, vamos supor que eu quero calcular o valor disso. Então, vou igualar isso aqui a y. Aplicando novamente, pessoal, a condição de existência do logaritmo, o que nós temos? 2 elevado a y é igual a 8. Então, vamos lá. Base elevado ao resultado vai ser igual a 8. Bom, até aqui, ok. Vamos tentar escrever ambos os lados como potências de mesma base? Bom, o que nós podemos fazer com isso? 2 elevado, na verdade, menos 2 elevado a y, vai ficar o quê? 2 elevado ao cubo. E complicou, certo? Por que complicou? Porque, embora eu tenha 2 em ambos os lados, as bases não são iguais, pois uma base é menos 2 e a outra base é 2. Eu não consigo fazer esse 2 aqui, nem esse menos 2 virar 2. Tudo bem, gente? Então, com isso, eu não consigo fazer isso. É impossível eu ter essa condição. E, além do mais, pensa no seguinte. Olha para isso aqui. Poxa, o único valor de y que faria o 2 virar 8 seria ser y igual a 3, certo? Seria y igual a 3 por quê? 2 ao cubo dá 8. Só que se eu pego menos 2 elevado ao cubo, isso aqui vai dar para a gente exatamente o quê? Ó? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que dá menos 8. E menos 8 é diferente de 8. Beleza, pessoal? Por isso também a gente desconsidera, ou seja, está fora da condição de existência. Agora vamos calcular também para o caso da base C1. Sei lá, eu quero calcular isso aqui, então vou adotar a Z. Então, mesmo esquema. 1 elevado a esse cara tem que ser igual a isso aqui. Então, o que nós temos? 1 elevado a Z igual a 3. Bom, gente, isso aqui de cara já é falso. Porque 1 elevado a qualquer coisa, sei lá, 1 elevado a 1 trilhão vai ser 1. Isso aqui jamais vai ser verdadeiro. Então, também falso. Então, a gente acabou de ver, gente, 3 exemplos, sobretudo, um relacionando a cada condição de existência, do porquê a gente não pode ter o logaritmando negativo, a base negativa e nem a base igual a 1. Tudo bem? Em exercícios de equação logarítmica e inequação logarítmica, vai ser muito importante a gente definir previamente a condição de existência. A gente vai ver como é que isso funciona. Bom, vamos ver agora. Na verdade, vamos ver agora. Então, gente, olha só. Aqui eu tenho uma equação logarítmica. Por que eu tenho uma equação logarítmica? Primeiro que essa igualdade aqui me fornece, esse símbolo de igual me fornece que é uma igualdade. Logaritmos porque nós estamos trabalhando com logaritmos. Tudo bem, gente? Então, olha só. Repara o seguinte. Eu tenho aqui um logaritmo na base x e o logaritmando é x menos 1. E aqui eu tenho o logaritmo de 4 na base x. Pessoal, reparem que o x é a nossa base. Então, eu sei que a base deve ser diferente de 1 e a base tem que ser diferente, tem que ser maior do que 0. Beleza? Além disso, o logaritmando x menos 1 tem que ser maior que 0. Portanto, tem que ser isso aqui tudo maior do que 1. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, esquece isso um pouquinho, agora foca só na igualdade. Gente, observe o seguinte, nós temos uma soma de logaritmo de mesma base. Bom, vamos relembrar rapidinho a propriedade do logaritmo. A gente tinha o quê? Que o log do produto se quebra no log da soma. Então, repara aqui, pessoal, eu posso desfazer isso aqui. Por quê? Dessa forma que está apresentado aqui, esse log de x menos 1 somado com o log de x de 4, eu tenho esse pedaço. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou desfazer. Eu vou fechá-lo no produto. Então, como as bases são iguais, o que eu posso escrever isso, gente? Log de x menos 1 vezes 4 na base x, isso é igual a 2. Tudo bem? Por quê? Aqui estou no produto, ele abriria na soma. Maravilha, então vamos lá. Dá para fazer a distributiva aqui. O que nós temos então? Log na base x de 4x menos 4, isso é igual a 2.
Bom, eu estou interessado em descobrir o valor de x. Então, pessoal, eu vou aplicar a propriedade fundamental do logaritmo. Qual é a mesma propriedade fundamental? Essa aqui, ó. Se eu tenho log de a na base b igual a um valor, isso aqui eu posso fazer o quê? B elevado a esse cara é igual a isso aqui. Isso vai me dar o quê? B elevado a x igual a A. Então, gente, olha o que eu vou ter. X elevado a 2 é igual a esse cara aqui. Então, tenho que x elevado a 2 é igual a esse cara aqui. Então, vocês reparem que agora a gente saiu de um logaritmo e caiu numa equação de segundo grau. Poxa, para resolver uma equação de segundo grau, eu vou fazer o quê? Vou passar todo mundo para um lado da igualdade e vou aplicar Bhaskara. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Por que eu vou aplicar Bhaskara? Porque Bhaskara é o que me permite resolver uma equação de segundo grau. Então, o que nós temos? B ao quadrado menos 4ac. Lembre que o a é sempre quem acompanha o x ao quadrado, que nesse caso aqui vale 1. O b é quem acompanha o x, que nesse caso vale menos 4. E o c é o termo sozinho, que é o 4. Então, o que nós temos? Vai ficar menos 4 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Resolvendo isso, pessoal, o que nós temos? 16 menos 16. Portanto, eu achei que meu delta vale 0. Ok. Achar que o delta é igual a 0 significa que lá no final nós vamos ter duas raízes iguais. Vamos confirmar isso agora. Então, olha só. X, que agora é a parte de descobrir as raízes. Lembre que a fórmula é essa aqui, ó. Menos b... Eita, tiro. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vai ficar o que então? X vai ser menos b, cuidado que o b é negativo, mais ou menos a raiz de 0 dividido por 2, certo? Gente, isso aqui vai dar o quê? Menos menos 4 é a mesma coisa que 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, gente, as duas raízes são iguais a 2. E repara, gente, que a resposta que a gente achou satisfaz a condição de existência. Por quê? Para isso aqui fazer sentido, para a minha equação fazer sentido, é necessário que o meu x seja maior do que 1 e diferente de 1. E eu encontrei x igual a 2. Então, a minha solução é o 2, tudo bem? Se vocês substituírem, vocês vão ver que vai dar exatamente uma igualdade. Maravilha, pessoal?